Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e a classe hormonal que tratarei na aula de hoje é a classe das citocininas. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, quinta edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. A primeira classe de moléculas que foi reconhecida como hormônio vegetal é a classe das auxinas, e isso se deu no início da década de 1930. E até a década de 1950, acreditava-se que as auxinas eram as únicas responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento vegetal, até que se obtiveram evidências de que outras substâncias poderiam também estar envolvidas no processo de crescimento e desenvolvimento vegetal, como é o caso das citocininas que serão abordadas a seguir. As primeiras evidências do efeito de citocininas em vegetais foram obtidas a partir de estudos com medula de tabaco, estudos do processo de divisão celular em medula de tabaco, utilizando-se esperma do peixe arenque. Então, espermas autoclavados, eles eram utilizados para promover o tratamento de medulas de tabaco e, então, observar efeitos a partir deste tratamento. Então, em meados da década de 1950, Miller e Skog, eles conseguiram isolar a primeira substância que hoje é reconhecida como pertencente da classe das citocininas, que seria então a cinetina. E a cinetina ela foi isolada a partir do esperma autoclavado de arenque. Então, o que foi constatado? Como já se conhecia o efeito de auxinas, então os pesquisadores começaram a utilizar o ácido 3-indol-acético, que é uma auxina, para tratar a medula de tabaco. E eles observaram que, após o tratamento, após um determinado período de tempo, na presença de auxina, as células de medula de tabaco, elas apresentavam uma expansão, ou seja, aumentava-se o evento de expansão celular sem afetar o processo de divisão. E o tratamento da medula de tabaco com cinetina promovia um aumento do número de células binucleadas ou trinucleadas, porém sem afetar o processo de divisão celular. E a associação de auxina, no caso o ácido 3-indol-acético e a cinetina, levava a um aumento do número de células, mostrando então um efeito sinérgico das duas substâncias. E foi somente na década de 1970 que o pesquisador Lethem descobriu que extratos de plantas de milho eram capazes de produzir uma substância denominada zeatina, que tinha uma estrutura muito parecida com a cinetina que era encontrada no esperma autoclavado de arenque. E isso, então, possibilitou se especular que plantas também produziam citocininas. Então, a partir do uso de técnicas espectroscópicas, foi possível detectar uma série de citocininas presentes em tecidos vegetais, sendo as citocininas naturais mais comuns, as que são apresentadas em tela, que é o caso
da zeatina ribosilada, né? E de hidrozeatina e também de cinetina. Então, o fato de se encontrar cinetina em esperma autoclavado, né, de peixe, e que a cinetina também tinha um efeito em medulas de tabaco, né? Depois foi se comprovado também que plantas têm competência para produzir essa substância, né, que é categorizada como da classe das citocininas. E a estrutura química delas é algo parecido com o que está em tela. Tá? Então, as moléculas precursoras dessas substâncias, das citocininas, que a gente não pode confundir com citocinas, porque plantas não produzem citocinas, citocinas são de natureza proteica, enquanto citocininas são substâncias orgânicas derivadas de ácidos nucleicos, né? Nós detectamos aqui o núcleo oriundo de ácido nucleico nesta porção da molécula que é salientada pelo laser pointer, né? Então, por isso que é plausível, né, encontrar cinetina em esperma autoclavado de peixe, né? Porque é material genético que, com o aumento da temperatura, sofreu degradação e que impulsionou a síntese de substâncias que depois foram categorizadas como citocininas. As citocininas são encontradas praticamente em todos os órgãos vegetais, mas a sua biossíntese majoritariamente acontece nas raízes, né? E a elucidação das moléculas precursoras de biossíntese de citocininas se deu a partir da observação de que tumores eram formados em caule de plantas que eram infectadas com bactérias da galha da coroa, por exemplo, no caso as Agrobacterium tumefaciens, né? E com isso, esse tumor formado era em decorrência de uma divisão celular acentuada provocada por citocininas produzidas pela Agrobacterium tumefaciens. Então, a partir do conhecimento de como a biossíntese de citocininas acontecia em Agrobacterium tumefaciens, foi possível, então, procurar genes que codificavam proteínas parecidas com as proteínas de biossíntese de citocininas encontradas em Agrobacterium, fazer essa procura, por exemplo, no genoma de Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo, e então constatar que as moléculas precursoras, como já dito anteriormente, são ácidos nucleicos, mais especificamente ATP. Das diversas funções de citocininas em vegetais, eu destaco 5 que são apresentadas em tela. Quais são essas funções? Hoje já se sabe que citocininas estimulam o que nós chamamos de genes knotted. Né? O que são genes knotted? São genes homeóticos que regulam a identidade de tecidos e órgãos durante a ontogênese. Portanto, né, o estímulo de genes homeóticos, como é o caso dos knotted, leva como resposta fisiológica o processo de diferenciação celular, uma vez que genes homeóticos regulam a identidade de tecidos. Então, diferenciação celular. Citocininas também estimulam proteínas do tipo ciclinas, né, que, como o próprio nome sugere, são proteínas relacionadas com o ciclo celular. Então, como consequência, ocorre um estímulo do processo de divisão celular. Citocininas também estimulam enzimas do tipo invertases, que são enzimas que promovem a clivagem de moléculas de sacarose, liberando glicose e frutose para o meio. Portanto, o estímulo de invertases
por citocininas leva à resposta fisiológica, que é intensificação da relação fonte-dreno, ou seja, exatamente da distribuição de sacarose oriunda de atividade fotossintética de tecidos fotossinteticamente ativos, né? Conduzindo então essa fonte de energia para tecidos que não são fotossinteticamente ativos ou que estão em fase inicial de crescimento e ainda não conseguem produzir energia na forma de carboidratos, energia suficiente para seu crescimento pleno. Além disso, as citocininas também estimulam as moléculas Phi-B, que são, na verdade, fitocromos do tipo fitocromo B. Então, como consequência, né, isso vai incorrer em diferenciação de etioplastos a cloroplastos, produção de clorofilas, desestiolamento da planta como um todo, né? Então, notem que tanto fitocromo como citocininas estimulam processos relacionados com a fotomorfogênese, né? E, por último, a quebra da dominância apical. E essa quebra da dominância apical é exatamente uma condição antagônica àquela estimulada por auxinas. Enquanto auxinas estimulam o crescimento da planta na vertical, né, as citocininas estimulam o crescimento lateral, ou seja, das gemas laterais. Portanto, inibindo então a dominância apical na planta. Neste caso, auxinas e citocininas acabam tendo efeitos antagônicos quando nos referimos à dominância apical. E um fato muito interessante é que o conhecimento das funções de auxinas e citocininas em vegetais impulsionou o advento da cultura de tecidos em laboratório. Né? De que forma? Hoje, né, então, a partir da década de 1950, foi possível iniciar eventos de regeneração de plantas em laboratório. E isso é bastante interessante, principalmente quando a gente pensa, né, do ponto de vista de biotecnologia vegetal e também de conservação de plantas ameaçadas de extinção. A capacidade, né, de poder regenerar uma planta em laboratório, de produzir diversos clones daquela planta em laboratório, principalmente de uma planta ameaçada de extinção, uma espécie ameaçada de extinção, isso é algo bastante interessante. Né? E isso se deu exatamente por causa do conhecimento das funções destes dois hormônios, que juntos eles promovem eventos de divisão e diferenciação celular in vitro. Né? E de que forma? Num processo dependente da concentração relativa. Então, a imagem em tela nos mostra como que o balanço entre auxina, aqui representada por AIA, que é o ácido 3-indolacético, e citocininas, aqui representada por cinetina, como esse balanço influencia na obtenção tanto de plantas intactas, quanto de cultura só de raízes, ou de cultura só de parte aérea, ou simplesmente de cultura de calos, né, de células não diferenciadas. Tudo isso em função do propósito que se quer em laboratório. Por exemplo, existem determinados medicamentos, né, de origem vegetal que são disponibilizados pelas indústrias farmacêuticas a partir de cultura de células de plantas, de células não diferenciadas. Tá? Então, dependendo do que se quer em laboratório, é possível, por exemplo, obter simplesmente cultura de raízes. E como que esse processo acontece? Né?
Em laboratório, lembrando que é uma condição in vitro, portanto, as concentrações relativas são mais elevadas quando comparadas com as concentrações na célula, tá? Porque é um sistema artificial com um meio de cultura onde se adiciona uma substância, né? Essa substância ela é exógena, portanto, tem que ser adicionada numa concentração relativamente maior para que parte dela realmente adentre nas células daquele explant, ou seja, daquele fragmento de planta. Então, a capacidade que fragmentos, né, de plantas têm de se diferenciar as células de qualquer tecido, e isso, de certa forma, contribui para que possa regenerar uma planta em laboratório. Então, nós temos uma condição onde um gruminho de células de vegetais não diferenciadas, na ausência de qualquer hormônio, né, elas continuam como esse grumo. E se a gente começar a aumentar um pouquinho a concentração de auxina, né, mantendo a citocinina ausente, ocorre então um aumento do número de células, porém células ainda não diferenciadas, né? E que, se continuar aumentando a concentração das auxinas, pode-se levar à diferenciação dessas células, gerando então uma cultura de raízes. E se essa concentração de auxina na ausência de citocinina for relativamente elevada, também não vai acontecer a diferenciação celular. Então, a diferenciação celular será reprimida pelo excesso relativo de auxina. Numa situação, então, onde não se tem auxina ou a sua concentração é relativamente baixa, quando comparado com citocinina, nota-se uma diferenciação dessas células para a formação de células relacionadas a órgãos da parte aérea, tecido verde, como é o caso apresentado aqui na concentração de 0,2 mg por ml de cinetina, que é uma citocinina. E o aumento da concentração de citocinina promove, então, ainda mais a diferenciação dessas células para a formação de parte aérea, proporcionando, então, cultura de parte aérea, né? Obtenção de parte aérea em laboratório, em cultura. E o aumento da concentração de auxina associada a uma concentração relativamente elevada de citocinina pode levar, então, à obtenção de uma planta intacta, que possui tanto parte aérea quanto raízes, como é o caso apresentado aqui nessas condições de concentrações relativamente intermediárias. Contudo, se a concentração de citocininas e de auxinas for relativamente elevadas, essas células não sofrerão diferenciação. Então, se manterão como calos, que correspondem a esse grumo de células não diferenciadas, ou seja, células que não produzem clorofila, né? E com um metabolismo especializado bastante restrito e que podem, então, em função do meio de cultura utilizado, formar cultura de células, né? A partir do desfazimento destes grumos. E com isso, proporciona-se, então, um grande avanço no âmbito da biotecnologia vegetal. Simplesmente o conhecimento da função de citocininas e auxinas e de como cada espécie vegetal ela responde a essas concentrações, essas quantidades exógenas de citocininas e auxinas em laboratório. Então, a partir do conhecimento das funções de auxinas e citocininas em células vegetais, foi possível desenvolver bonsais. Bonsais são plantas
de grande porte que são cultivadas em pequenos vasos, né? E isso se dá por quê? Porque ocorre por meio da poda, né? Então, o que é feito para se produzir um bonsai? É preciso que se faça poda periódica tanto na parte aérea quanto nas raízes, né? E além disso, para que essas plantas de grande porte possam ser cultivadas em pequenos vasos, é necessário que o fornecimento de nutrientes minerais seja bastante limitado. Então, essas plantas elas têm que ser acondicionadas numa condição quase que de starvation, ou seja, de fome de nutrientes, porque os nutrientes minerais, eles contribuição para o desenvolvimento pleno da planta. Então, para que ela possa ter esse crescimento bastante controlado, é preciso que se tenha uma redução no fornecimento de nutrientes. E, além disso, é preciso que se façam podas periódicas. E a poda, ela, na verdade, contribui para a quebra da dominância apical. Porque a poda ela acontece exatamente nas regiões meristemáticas. Então, a remoção das regiões meristemáticas na parte aérea faz com que seja retirada daquela planta o sítio de produção de auxinas. E as auxinas são os hormônios responsáveis pela dominância apical. Então, a remoção desse sítio de síntese de auxinas faz com que a dominância apical ela seja então quebrada. Por quê? Porque existe a presença de citocininas que foram transportadas a partir da raiz para a parte aérea e essas citocininas agora vão estimular a quebra da dominância apical, favorecendo então a formação dos ramos, dos galhos, né, laterais. E continuando então essa poda, controla-se não somente o crescimento em termos de estatura, como é possível moldar o formato dessa planta. Então, é possível ter plantas arredondadas, com formatos diversos, né? Então, é esse tipo de conhecimento que explica como em determinados parques a gente encontra árvores no formato de dinossauros e etc. Tá? Então, eu apresento para vocês em tela o primeiro bonsai à esquerda, ele é um bonsai de sequoia. Né? A sequoia é uma planta de grande porte, né? De vários metros de altura quando na fase adulta, né? E é uma planta perene. O bonsai central, ele é um bonsai de laranjeira, enquanto que o bonsai à direita trata-se de um bonsai de azaleia. Então, a mensagem que eu deixo na aula de hoje é que para um determinado evento ao longo do crescimento e desenvolvimento vegetal, é possível que hormônios de diferentes classes atuem de forma sinergística, estimulando aquele evento, certo? E também que hormônios de diferentes classes possam atuar antagonicamente em relação ao evento no desenvolvimento vegetal. Um exemplo clássico é a própria auxina e citocinina. Elas têm efeito sinergístico, né, efeito sinérgico, no que diz respeito à divisão e diferenciação celular. Isso tanto em planta quanto in vitro, no laboratório. Mas, por outro lado, quando tratamos do evento de dominância apical, elas têm efeito antagônico. A auxina estimula a dominância, enquanto que citocinina promove a quebra da dominância apical. Um conhecimento científico que levou à produção de bonsais. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!